A paz do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Tudo bom, meus irmãos? Estou passando aqui neste dia de hoje para deixar uma palavra de Deus para a minha e a sua vida, e que neste dia de hoje, pela graça, pela bondade do Senhor Deus Pai, do Senhor Jesus Cristo, Santíssimo Espírito Santo, Deus possa falar comigo e com você através da sua bendita palavra. Amém? Essa palavra se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24, que nos diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo nos dá dois exemplos aqui, né? O primeiro exemplo das pessoas que ouvem a palavra e cumprem essa palavra. O Senhor Jesus Cristo compara, né, a pessoa que ouve a palavra e coloca ela em prática e vive o Evangelho como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, né? Veio vento, veio chuva, veio rio, veio tudo e não derruba essa casa. Essa casa é a nossa vida, né? Quando a nossa vida ela está pautada na palavra de Deus, quando nós seguimos princípios espirituais, né? Eu falava muito sobre isso em outro canal que eu tenho, que é sobre restauração pessoal e restauração de relacionamentos, né? Que inúmeras vezes vidas mesmos, né? Relacionamentos, empregos, empresas, amizades são destruídas por quebra de princípios espirituais, né? Que foram estabelecidos por Deus, e que a gente, por não seguir o que está escrito aqui na Bíblia, né, que é o livro, muitas vezes as pessoas dizem assim: poxa, a vida não vem com manual de instrução. É claro que vem a Bíblia, né? Quando a gente vive de acordo com o que Deus estabeleceu para nós vivermos aqui na Terra, seguirmos preceitos, princípios espirituais, é exatamente como o Senhor Jesus Cristo diz, né? O inferno se levanta contra a nossa vida, ele se levanta, mas ele cai. Por quê? Porque nós estamos seguindo a justiça de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Você comprou um celular lá na loja, foi lá, comprou um celular, tudo certinho, documentado perfeitamente como deve ser. Vem alguém, rouba esse celular de você. A polícia vai atrás, né? Você pagou, você seguiu todas as instruções que a lei humana mandava, né? Então você está dentro do seu direito. E assim é com Deus, né? Se eu sigo todas as ordens, todos os mandamentos de Deus, pessoas, o diabo, feitiçaria, perseguição, calúnia, inveja se levanta contra a minha vida. Se eu estou pautado, se eu estou estruturado na rocha, que é a palavra de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, será que essa perseguição, o levante, a inveja, a macumbaria, o diabo, a mentira, a calúnia vai prevalecer contra a minha vida? Não vai. Eu estou vivendo, estou seguindo, né, a ordenança de Deus, que é maior do que a do homem, né? Nós temos a justiça do homem, que perante Deus ela é válida, sim. Nós sabemos disso, que para Deus, inclusive, ela é muito importante, né? Mas a que prevalece é a de Deus, porque o homem é falho, né? A justiça humana ela é, mas a de Deus ela não é. Ela não tem culpado por inocente. E quando nós seguimos o amor, a bondade, a misericórdia, a sinceridade, a fidelidade, né? Seguimos os mandamentos que Deus nos deixou programado para nós vivermos aqui nessa terra, né? Agradamos o coração de Deus, a ira de Deus não vem sobre nós, né? Nós estamos ali minimizando os problemas. As pessoas que vivem impiamente, que vivem no pecado, que vivem na maldade, que vivem aí desagradando a Deus, essas pessoas muitas vezes escolhem coisas que elas não esperam, né? Chega de surpresa na vida dela e elas se perguntam: poxa, mas por que está acontecendo isso aqui comigo? Aparentemente, humanamente falando, elas não fizeram nada demais, né? Elas não mereciam estar passando pelo que estão passando, mas elas desagradaram a Deus, né? E aí muitas vezes perdem casa, perdem família, perdem filho, perdem relacionamento, porque quebraram princípios espirituais, né? Porque não cumpriram, não obedeceram, não andaram segundo o que Deus estabeleceu para a vida delas, né? E acabam sofrendo, meus irmãos, né? Então que nós sejamos sensatos,
sensatos, como o nosso querido e amado Senhor Jesus Cristo nos diz, né? Que aqueles que ouvem a palavra e obedecem e vivem por ela, que vivem e colocam em prática o verdadeiro evangelho, né? São pessoas sensatas, são pessoas lúcidas, porque a palavra de Deus é o manual da vida, né? É o que nos garante que vai vir perseguições, vai vir levante, vai vir pobreza, vai vir enfermidade, vai vir traição, vai vir abandono, e nós vamos vencer, nós vamos superar tudo isso, né? E muitas vezes, se isso for uma injustiça que nós não merecíamos passar, nós não vamos nem sequer passar, né? Mas pode ser que Deus permita, né? Talvez, olha, não era para você passar, mas você vai sofrer isso aqui, mas você vai vencer, né? Porque nós estamos firmados na rocha. O próprio Senhor Jesus Cristo não diz aqui que não vai vir vento, que não vai vir chuva, que não vai vir problemas, né? Problema nós sempre vamos ter, mas a diferença é que quem está firmado na rocha vai vir, mas vai vencer, né? O diabo, o inferno, o mentiroso, o enganador, né, o caluniador vai se levantar contra a vida dele, o ladrão vai se levantar contra a vida dele, vai se levantar, mas nós vamos vencer, porque nós estamos firmados no Senhor Jesus Cristo, que é a rocha, né? Estamos vivendo segundo aquilo que Deus nos deixou escrito que nós deveríamos viver, né? Então, meus irmãos, que nós possamos ser sensatos, né? E não insensatos, como aquelas pessoas que muitas vezes vão no culto, vão na igreja, ouvem uma pregação, acham muito lindo, acham bonito, né? São pessoas ingênuas, porque a palavra de Deus, a pregação, ela não é para ser achada bonita, né? É para ser praticada. Se nós ouvimos a palavra de Deus e não as praticamos, nós estamos caminhando para um fracasso muito grande. O Senhor Jesus Cristo diz que aqueles que ouvem e não praticam a palavra de Deus, né? Diz que vieram os ventos, as chuvas, e a casa caiu, e foi grande a queda, grande, porque a pessoa ouviu, a pessoa sabia, né? A instrução para que ela tivesse êxito na vida dela estava diante dos olhos dela, né? Mas ela preferiu ir segundo as vontades do coração dela, ela preferiu ir segundo a loucura da cabeça dela, né? E aí você já sabe, e eu sei, né, que realmente, se nós seguirmos o nosso coração, os nossos pensamentos, as nossas vontades, nós vamos se arrebentar, né? Porque o coração do homem é enganoso, diz lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, diz que enganoso é o coração do homem. E quantas vezes, né, nós nos enganamos por seguir os nossos instintos, por seguirmos o mundo, né, os ensinamentos mundanos, e aí nos arrebentamos, sofremos. Por quê? Porque ignoramos a lei divina, né? E aí vem a ira de Deus, estamos vulneráveis a ataques do mal, a pessoas maldosas, e vamos nos arrebentar. Vai ser grande a nossa queda se nós ouvirmos a palavra de Deus e não praticarmos. Então, meus irmãos, que nesse dia de hoje nós possamos não somente ouvirmos, não somente pregarmos, não somente gostarmos da palavra de Deus. Tem pessoas que adoram, né, mas leem a Bíblia como um livro poético, né? E não é isso, né? A Bíblia é um manual para a nossa vida, para que nós possamos ter êxito, para que nós possamos nos proteger do mal, para que nós possamos obedecer a Deus e a ira dele, né, não venha sobre as nossas cabeças, porque se vir, nós estamos lascados. Quem somos nós contra Deus? Nada e nem ninguém. Amém, meus irmãos? Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja comigo e com você nesse dia de hoje. Amém?